Então vamos lá, pessoal, esse vídeo vai ser super curto somente para fazer a correção da LC 16, que algumas pessoas me pediram ajuda e eu acho super importante tirar essas dúvidas, tá? Então a ideia aqui é a gente fazer uma animação onde tem entrada do usuário e essa entrada do usuário acaba alterando na movimentação desse personagem que a gente vai colocar. Vou fazer a correção primeiro no GameLab e depois a gente vai lá para o Scratch, tá bom? Então vejam só no exemplo aqui, qual que era a ideia? Eu fazia a pergunta uma vez, pegava essa velocidade e eu usava essa velocidade como a velocidade real desse desenho, que no caso é o carro aqui. Então se eu colocava 5 ele ia mais devagar e 10 mais rápido. Beleza, então vamos começar aqui, vamos apagar tudo aqui. Vamos começar então criando uma sprite, tá? Que vai representar ali o carro que a gente vai colocar no desenho. E eu vou fazer em blocos aqui para ficar mais parecido possível com o que vocês fazem, tá? Então eu vou chamar de carro, vou lá na animação, vou pegar um dos carros que tem aqui. Por um acaso é o carro que a gente queria. Vou deixar esse nome aqui. E aqui vamos usar o Set Animation para colocar esse carro, associar a sprite à animação do carro, tá? E aí esse carro eu vou colocar um pouquinho mais para trás, vou colocar no 0,200 para ele não ficar tão no comecinho da nossa tela. Beleza? Para fazer esse desenho aparecer, preciso colocar o Draw Sprites e aí vocês vão ver que ele está aqui somente esperando para poder funcionar, certo? Como a gente está trabalhando com animações, a gente vai precisar da Draw Loop para poder fazer esse carro se movimentar, então passo esse draw aqui para dentro, continua funcionando. Agora eu preciso fazer a pergunta para o usuário. Lembra que a draw loop aqui, no caso, ela roda infinitamente, então eu não posso colocar a pergunta aqui, senão ele vai ficar perguntando infinitamente para o nosso usuário. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o comecinho do código aqui antes da draw loop começar, vou chamar uma variável de velocidade e ela vai ser igual à velocidade que o usuário colocar. Então vou colocar aqui qual velocidade você quer. Tá? E aí a gente vai usar essa variável chamada velocidade para associar com a velocidade que a gente quer. Beleza? Então no caso aqui, se eu clicar no reset, ele vai perguntar aqui para mim qual que é a velocidade que eu quero. E aí eu vou colocar um número e não vai acontecer absolutamente nada ainda. Aí eu preciso fazer esse carro se mover. E aí eu tenho duas estratégias diferentes, tá? Eu posso usar ou o padrão de contagem ou esse velocity x aqui, x, tá? Eu vou utilizar esse aqui primeiro para mostrar como é que funciona e depois eu faço do outro jeito, tá? Então eu vou puxar para cá e eu quero que a velocidade do meu carro seja o quê? Seja igual à velocidade que o usuário colocou. Então esse velocidade eu vou colocar aqui. Por quê? Porque se a pessoa digitar 10 aqui, ele vai guardar aqui e vai passar para cá. Ficaria como se eu tivesse digitado 10 aqui. Tudo bem? E aí se eu rodar agora, ele vai funcionar, mas ele vai ficar com um rastro esquisito aí. Inclusive deu até um efeito bacana aqui. Porque a gente está desenhando esse carro várias vezes por segundo e aí um desenho um em cima do outro ele fica manchado. E aí nesse caso a gente utiliza o background para ele ir apagando os desenhos. Então se eu colocar 100, 10 aqui, foi de um lado para o outro. Se eu colocar 100 aqui, ele vai rapidinho. E inclusive se eu colocar menos 10, ele vai dar marcha ré. Beleza? Então esse foi a maneira com que a gente faz uma entrada de usuário e a gente consegue utilizar essa entrada dentro do draw loop. Lembrando que a pergunta ela ficou do lado de fora. Caso contrário, ele ficaria perguntando infinitamente. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou bugar todo o vídeo aqui. Tá bom? Agora eu vou abrir o Scratch e a gente faz essa mesma solução lá. Muito bem, abri o meu Scratch aqui e aí a gente vai fazer aquele mesmo exercício nessa plataforma. Lembrando que aqui vai ser um pouco diferente porque aqui é um código para cada uma das sprites, né? Diferente do GameLab onde eu tenho um código só que funciona para todo mundo. Tá? Então nesse caso aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é perguntar. Então eu vou pegar a bandeira e aí quando eu clicar na bandeira eu vou querer fazer a pergunta para o usuário. Essa pergunta eu vou utilizar o bloco do ask e aqui eu vou perguntar qual velocidade você quer. E aí o que acontece? O que a pessoa responder aqui, ela fica nesse bloquinho chamado answer. Ela fica nesse bloquinho answer e aí a gente vai poder usar ela em algum lugar que a gente quiser. Aqui no Scratch, para a gente poder fazer se movimentar, a gente pode usar esse bloquinho de move. Tanto que se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele se move para a direita, tá? Vou clicar aqui de novo, ó. Ele vai se movendo. Então se eu colocar nesse canto aqui e falar que ele quer se mover o quanto que eu coloquei aqui, por exemplo, anda 100. Vocês vão ver que ele vai andar 100, só que ele vai andar uma vez só. Por quê? Porque aqui esse comando ele só acontece uma vez, ele não vai andar infinitamente. Se eu quiser que ele fique andando para sempre, adivinha só, eu vou ter que usar um bloquinho chamado
forever, para sempre. Então eu passo aqui, ó, depois que eu fizer a pergunta, eu quero que ele se mova infinitamente para a direção que eu colocar. Então no caso aqui, se eu colocar 1, ele vai se mover 1, não infinitamente, porque o Scratch ele vai barrar ali quando ele chegar na parede, ó. Tá andando ali, feliz e contente. É que bateu com a cara ali e tudo. Aí ele para aqui porque o Scratch ele trava, ao contrário do Game Lab que não trava. E eu, se eu soltar aqui, parece um bichinho de estimação, ele vai correndo. Tá? Então espero que esse vídeo tenha ajudado na solução deste problema. Lembrando que isso aqui é essencial para vocês trabalharem nos exercícios que a gente está propondo para vocês. Um forte abraço. A gente se vê numa próxima oportunidade. Provavelmente eu vou estar aí junto com vocês enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo. Tá bom? Valeu, até mais.